Não, mas já vai começar direto. Ah, já? Olá, olá, olá. Hoje inicia uma nova história. A ICER, ela já vinha com um projeto há alguns anos de nós fazermos menção em um sentido de defesa ao estudo bíblico. E como poderíamos fazer isso? Tentando levar uma defesa que pudéssemos levar de uma forma mais veemente a educação cristã aos lares. Sabemos nós que existem muitos canais que falam exclusivamente do que nós vamos falar durante todos os programas que nós vamos fazer. E esses canais, eles falam também da EBD. Durante esses programas que nós vamos fazer hoje, com todo o aparato que nos foi dado pela TV Verde, com a proteção do senhor Reinaldo, do jovem Reinaldo, da Luna, nossa produtora, nossa organizadora, aquela que vai direcionar, dar aquele estoque que não tem como, né, eu ficar melhor, é isso aqui que vocês estão vendo, mas vai ser o que vocês têm por hoje. Então, eu quero, durante esse período, mostrar, tentar levar da melhor forma possível, da melhor maneira possível, a necessidade que nós temos de trazer de novo, envolver outra vez, mostrar para o povo, principalmente o povo pentecostal, a necessidade de regressarmos para a EBD. Nós temos muitos canais, mas todos os canais eles vão ensinar, eles vão passar as lições. Eu não sei se isso prejudicou, porque nós criamos uma escola no ar e as pessoas estão assistindo e abandonando aonde não poderia abandonar. Qual é o motivo real do programa? O motivo real do programa, hoje eu dou início, nós não vamos direcionar todo o programa no estudo da lição, que é a lição já do próximo domingo, nós não vamos apenas falar dele, nós vamos levar a você, e eu quero que você entenda isso, que é necessário que haja a visibilidade do canal, a necessidade de você acompanhar as lições que são dadas no YouTube, no Face, com certeza, mas tudo isso é para aprimorar o seu conhecimento. Agora, quando nós erramos quando nós tomamos isto como fundamental e abandonamos a escola bíblica dominical da igreja. Então, esse programa ele vai ser de induzir, mostrar, tentar arrancar de você a vontade de voltar, a vontade de novamente ir à EBD. A EBD, ela é a maior escola do mundo. A EBD, ela faz parte do conceito do cristão. Um cristão que abandona a EBD, ele começa a abandonar a maior raiz de aprendizado da palavra de Deus. Não tem outra bússola do crente que não seja a palavra do Senhor. E é a palavra do Senhor que faz com que criamos estrutura para entendermos, compreendermos e vivermos um evangelho pleno de conhecimento daquilo que realmente fazemos, daquilo que realmente acreditamos e daquilo que realmente seguimos.
Como eu posso seguir algo vivendo dentro de um escuro, dentro de um abandono, dentro de uma ilusão de um conhecimento que eu não quero e nem tento buscar? Então, eu sempre quis idealizar algo que pudéssemos levar isso, levar esse conceito. A gente precisa prismar pela volta dessa vontade ímpar de entender, conhecer e viver a palavra do Senhor. Não tem outro caminho. Nós estamos vivendo um mundo da globalização, mas o pior da globalização não é apenas o econômico, mas é a da informação. A informação, elas estão vindo de uma maneira tão rápida que elas são muitas vezes falsas. E essas falsas informações é que vai minando o coração, vai arrancando da vida do ser humano o que é prioritário na fé. E a fé, ela só se baseia dentro de uma verdade. E a verdade é justamente a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela não pode, de maneira alguma, viver ou ser totalmente esquecida. Creia, você precisa, e nós precisamos saber que a EBD, ela é a parte ativa do nosso crescimento espiritual. Trazê-lo de volta é algo que, por mais que hoje seja difícil, mas sempre vai haver remanescente. E esses remanescentes, eles vão lutar para que você possa viver o domingo, aquele domingo não só que a gente vai dizer, é do passado, isso já passou. Não, ele não é arcaico, ele não é pré-histórico, ele é realidade, ele é vida, ele é cristocêntrico. Quando você entender isso, quando você compreender isso, que você está abandonando e descaracterizando aquilo que é a raiz do aprendizado, você vai querer voltar, você vai querer fazer parte, você vai querer viver, você vai querer participar, você vai querer se envolver. Então, durante agora, o programa Isser Guapi na TV, ele, cada segunda-feira, de 8, ou seja, das 20 às 21 horas, nós vamos trazer o estudo da lição da semana. E é por isso que preteríamos e colocamos que fosse às segunda-feira, para você já começar a entender que você precisa cuidar do seu tempo, moldar o seu tempo, fazer o seu tempo. Quando você constrói isso, quando você pega seu tempo e você usa o seu tempo para controlá-lo, mostrar que pode usar, mostrar que pode controlar ele, você nunca vai dizer que não consegue estar na EBD. Então, é justamente esse é o intuito do programa. Esse vai ser o que nós vamos lutar com você, brigar com você, batalhar com você. Você precisa voltar para a EBD. Você precisa voltar para a escola bíblica dominical. E um dos motivos será mostrado hoje. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 12 da revista da CPAD. A revista da CPAD, ela vem mostrando os ataques contra a igreja
de Cristo. Esses ataques, ele vem durante todas as lições, mostrando a sutileza, as armadilhas que imperceptivelmente vem se tornando real contra a igreja do Senhor. E ela faz isso sutilmente, invisível, mostrando, trazendo, envolvendo, e você não vai percebendo que isto está acontecendo. A lição 12, ela será estudada no domingo, dia 18. E eu tenho certeza que a maioria da escola bíblica dominical, ela começa às 9 horas, quase em todas as igrejas pentecostais. Eu vou abrir um parêntese, eu já ia entrar na lição, eu vou abrir um parêntese da minha preocupação e o desejo de fazê-lo, o desejo de realizar, é justamente do contexto que está em nossa volta, em uma sutileza, né, que estamos estudando, que está mudando o conceito de aprendizado cristão. Muitos estão retirando a EBD do seu programa semanal. Muitas igrejas estão falando que não vale mais a pena. 2 trabalhos semanais que a maioria das igrejas estão tirando da sua agenda. Primeiro, a EBD. Segundo, o culto de doutrina. O culto de doutrina é motivado pela mente que não dá, que não vai, que não tem cooperação dos membros. O segundo é a EBD, a raiz, o fundamento, a estrutura do conhecimento da palavra de Deus. Então, essa luta de alguns que ainda não desistiram da EBD, a gente vai levar até você. A gente vai levar você para que você possa, entender que a tua vida cristã, ela necessita de raiz, ela necessita de conhecimento, ela necessita da verdade. O próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, em um momento ímpar da Santa Escritura, aonde ele orava por mim e orava por você, no capítulo 17 do Evangelho de João, quando chega no versículo 17, ele vira e orando a Deus, ele ora por mim e por você, dizendo: Pai, santifique-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando nós abandonamos essa verdade, quando nós largamos e deixamos essa verdade, e principalmente não queremos conhecê-la, é porque nós não queremos nos estruturar para crescer e para viver uma vida firme no Evangelho. Essa é o início de alguns programas que nós vamos ter. Hoje, nós só estamos aqui para apresentar, mostrar o projeto. Vou, sim, dar aula de número 12. Mas no próximo programa, nós teremos convidados, nós vamos conversar, nós vamos debater, nós vamos sentar, analisar a lição, botar os pontos positivos, botar os pontos negativos, tentar visualizar dentro da lição o melhor para ser usado no domingo. Para você chegar no domingo, dia 18, principalmente, você chegar com um conteúdo para poder expor.
A nossa EBD, ela nunca e não pode ser um monólogo. Ela tem que ser participativo. Para você participar, você precisa levar uma bagagem de perguntas e dúvidas ou de conceitos educativos. E para você levar esse conceito educativo, você tem que saber o que você está lendo, saber o que você está fazendo, saber o que você está idealizando. Então, nessa lição, a qual nós vamos introduzir agora, sobre o tema... A nossa produtora estava me dando um toque aqui do celular muito bacana. Ela estava me dando um toque bacana aqui do celular que eu não tinha feito. E aí, é isso que eu estou te falando. Agora não é aquela... Eu não estou fechado no quarto, né? Ficava sozinho lá no quarto, tá, vai. Aí na hora de acabar eu tinha que sair correndo para desligar. Agora eu tenho uma estrutura. Estou com mais de 500 pessoas para me coordenar. Brincadeira. Vamos lá. Lição 12. A lição 12 hoje, ela vai falar da sutileza da espiritualidade holística. Quando nós falamos dessa sutileza, nós falamos já no início que ela vem sutilmente introduzindo imperceptivelmente. Essa espiritualidade holística, ela não tem nada de novo. Ela já existe há muito tempo atrás. Ela é composta de uma roupagem nova que vem trazendo dois conceitos, o panteísmo e também o que nós estudamos há algum tempo atrás, que se chamava Nova Era. Ela vem mostrando um conceito que o todo, o tudo, todas as coisas, todas as vestes, todo o contexto, ela é espiritualizada. Quando nós falamos de holístico, nós estamos falando de uma palavra que ela vem do grego, chamado holos, significa todos. Então, nós não estamos falando de nada de novo. Nós estamos falando de algo que vem há tempos sendo usado na sociedade. Só que na lição nós vamos mostrar que isso está sendo introduzido pelas veredas, pelas margens, pelas vielas, pelas gretas, e elas estão chegando até nós, chegando sutilmente em nossas igrejas. Para entendermos, a lição da EBD, ela inicia-se com o texto áureo. O texto áureo dessa lição é uma palavra de Jesus, que está em João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O texto áureo já afirma o que nós pregamos dentro da nossa fé, a nossa verdade absoluta. E a nossa verdade é que Jesus é o único caminho que leva a Deus. Dentro da verdade prática, ela vem dizer que qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Ela mostra, dentro já da lição, na base
estrutural dela, que tudo aquilo que não é cristocêntrico, ela deve ser rejeitada. Iniciamos essa verdade real, prática e absoluta, que já o cristão em si, ele precisa sempre analisar, vivenciar, mostrar em si mesmo que ele precisa conhecer o que está ao seu redor. Quando isso está ao seu redor, a primeira coisa que ele entende que ele precisa reter o bem, o que é de bom, o que é de melhor. E como conhecemos isso? Na nossa verdade. E qual é a verdade absoluta do Evangelho? Jesus Cristo, o único caminho, o único Deus que nos aproxima, que nos leva, que nos conduz à salvação. Não é um todo, não é tudo. Somente há um Senhor e Salvador. Se chama Jesus Cristo. Então, dentro dessa lição, existe 4 objetivos distintos. O primeiro objetivo é conceituar o fenômeno religioso da espiritualidade holística. Segundo objetivo, explicar a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Terceiro, expor o fundamento da espiritualidade holística. E o quarto, mostrar a contrariedade bíblica a respeito da espiritualidade holística. A lição, ela parte de uma leitura bíblica em classe. Essa leitura bíblica em classe, ela está em João 14, 4 a 6. Porém, a introdução, ela já vai nos dar uma realidade daquilo que precisamos entender pelo sistema da espiritualidade holística. Porque nessa lição nós vamos ver que essa nova forma de espiritualidade passou a ganhar muito espaço na sociedade, fundamentando muitos princípios extraídos de religiões orientais. Esse conceito de hinduísmo, panteísmo, espiritualismo, globalismo, pluralismo, todo esse conceito, ela vem sufocando e trazendo um conceito de um aprendizado errôneo, aonde que passa a mover a natureza mãe, a natureza terra, a força do que flui dentro do universo para trazer um contexto de um Deus falso, incompreensível, para que nós possamos entender e seguir. E nessa lição nós vamos mostrar que o fundamento da fé cristã, ela não se baseia nesse conceito ao qual foi demonstrado pela espiritualidade holística. O conceito da nossa fé, ela é embasada única e exclusivamente pela cruz de Cristo, pela morte no Calvário, pela ressurreição, pela sua ascensão e pela esperança que ele deixou à igreja. E essa esperança é o principal argumento para ser arrancado da vida do crente, para impetrar uma nova mensagem culta, que o homem
pode, o homem consegue, o homem, se ele descobrir a força que ele tem, ele consegue construir e fazer e realizar tudo o que deseja. Nós não vamos negar isso. Porque o homem foi dotado de algo que Deus nos constituiu. Sua imagem e sua semelhança. Isso nos fez ser capacitado a realizar, a construir, a idealizar, a criar, a inventar. Então é por isso que o conceito holístico, ela está na ciência, ela está na física e agora ela está na vida espiritual. Então, quando ela move isso, ela faz com que o homem passe a ser o Deus de si mesmo. Ele passa a ter o autocontrole da realização. A mensagem coach, ela faz com que você ganhe força para arrancar de dentro de você aquilo que você pode potencializar para você conquistar. Nós estamos vivendo o momento do poderio e da glorificação do poder humano. Porque o homem está chegando ao seu limite maior. E Deus deu isso a ele. Deus concedeu a ele a força de arquitetar, de ver, de mostrar e de fazer. Somente Deus, dentro disso tudo, ele fez todo um mecanismo para que houvesse duas palavras: salvação eterna, condenação eterna. E dentro desse conceito, o homem se sente impotente de realizar, porque ele não consegue ter, comprar, ou inventar, ou criar a salvação eterna. Porque a salvação eterna, ela não está em todos, como é pregada a espiritualidade holística. A salvação eterna, ela só é na cruz de Cristo Jesus. Então, o porquê dessa criação, desse contexto de todos, de tudo, por causa da necessidade humana. E essa necessidade humana, ela já está no primeiro tópico. A EBD, como eu e você sabemos, ela é dividida em tópicos e subtópicos. Nessa lição, exclusivamente, nós temos 4 tópicos. E nesse primeiro tópico, o fenômeno religioso, nós temos o primeiro e o segundo subtópico. Dentro do fenômeno religioso, a busca do sagrado, ela vai mostrar, dentro da busca do sagrado, uma necessidade humana. A necessidade humana, ela é por causa da espiritualidade que ele tem nele, baseada em sua criação. Quando Deus criou o homem, ele criou em uma tricotomia: corpo,
alma e espírito. Como nós estamos falando da espiritualidade, o espírito que fomos criados, ela tem uma necessidade. E essa necessidade é pelo sagrado. O homem vai sempre buscar, tentar ligar-se ao sagrado. Quando eu falo isso, eu estou falando de uma necessidade interior. E essa necessidade leva ao homem a buscar, a tentar ligar. E nisso encontramos as religiões. A religião se fala ligar. Quando nós estamos falando que precisamos, a nossa vida precisa acreditar, necessita acreditar, é principalmente por causa dessa necessidade humana. O ser humano, ele em si mesmo, seja de qualquer uma religião, e eu vou explicar isso agora, que ele busca acreditar em alguma coisa. Essa é a maior necessidade do ser humano, porque ele tenta buscar algo que seja sagrado. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do versículo 31, narra a história de Filipe, aonde ele é levado a um homem que estava em uma carruagem, que a Bíblia chama de eunuco de Candace. Filipe observa aquele homem e vê que ele estava com um rolo. E ele lia Isaías. Filipe se aproxima dele, orientado pelo Espírito, e ele dá uma resposta a Filipe, a qual eu quero traçar para você entender. Filipe vira para ele e pergunta: entendes tu o que lê? Ele responde a Filipe: como posso entender se não tem quem me explique? Neste exato momento, existe neste eunuco uma busca por uma resposta pelo sagrado, o desejo de conhecer, o desejo de viver. E esse desejo que ele tem de viver, o sagrado, é o desejo que o ser humano tem. Mesmo os ateus, ele tem uma busca incessante de acreditar em alguma coisa. Todo ser humano, ele é envolto para acreditar, para tentar visualizar uma crença que satisfaça a sua alma. O próprio Davi, no Salmo 42, no 1 e 2, ele fala: a minha alma anseia por ti, tem sede por ti. A nosso viver, ela precisa de um Deus. E quando essa pergunta não é respondida dentro de um bom conceito, é quando as pessoas são desviadas a crer em crenças falsas. Porque alguém chegou primeiro e induziu-as a acreditar naquilo que é falso. Então, nós que cremos, que seguimos, temos a necessidade de mostrar a verdade, a realidade desse conceito. O segundo
subtópico diz Deus e os deuses. Que a humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração. É uma verdade inconteste. A busca de um Deus já vem desde o princípio da história. É só nós narrarmos a história da Bíblia. Nós vamos ver a adoração a Baal, a Sera, a Judite. A mitologia, ela trouxe deuses aonde muitos até hoje adoram. O tempo não nos permite, eu quero parar muito nisso. Até Paulo, quando chega em Atenas, vendo o contexto de deuses sendo adorado, ele busca um Deus desconhecido para expor a sua mensagem e mostrar o Deus verdadeiro. Então, principalmente o brasileiro, ele tem uma necessidade de ídolos, de ter ídolos. Você pode reparar que nós buscamos idolatrar alguém ou alguma celebridade, alguma pessoa que esteja na mídia, alguma pessoa que está vivendo um momento mágico. Então, essa pessoa, ela é idolatrada, de repente essa pessoa cai no anonimato e ela cria uma outra e assim sucessivamente. Essa necessidade de você ter um ídolo, ela baseia-se nessa busca incessante que consta entronizado em qualquer ser humano. Todos, ser humano, ele busca um ídolo, a viver um Deus. Isso você vai ver em todas as religiões, todas as criações de homens que viveram e são idolatrados em suas crenças. Por causa dessa necessidade. Todos eles foram adorados por causa dessa sensibilidade, da necessidade que existe dentro do ser. Porém, se você for ver a história, você vai notar que a história ela vai mostrar bem claramente que todos esses ídolos, eles passaram, morreram e ali foram sepultados. O nosso Deus, o Deus que é apresentado por Paulo, é justamente aquele que supre a carência do ser humano. Porque ele não tem variação, ele não tem mudança. Ele é o Deus único e verdadeiro. Ele não está na natureza, porque a natureza foi criada por ele. Ele não está no sistema global, porque o sistema foi criado com ele. Ele não está na astrologia, porque a astrologia foi criado por ele. O Deus da igreja, ele é um Deus que é o início e é o fim. É o Deus alfa, é o Deus ômega. Ele é de eternidade a eternidade. Então, dentro dos conceitos holísticos, aonde o tudo é Deus, é um ser que leva ao sagrado, é um conceito
totalmente errado, que a Bíblia chama de doutrinas de demônio. Então, a igreja precisa compreender que ela precisa estabelecer o conhecimento em si mesmo para defender os vernáculos santos de Jesus Cristo. O versículo 2, o tópico 2, da espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. O antigo paganismo, que é o primeiro subtópico. Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar a sua espiritualidade. Essa necessidade leva o quê? A nos colocar na posição de expressar o nosso sentimento, listar, fazer e falar. Quando nós temos essa necessidade de expressar, a gente vai levando a nossa adoração aos conceitos falsos, porque nós precisamos colocar isso em exposição. É aí que nós caímos no erro e na contradição da fé, indo envolvido pelo todo, pelo real, pelo falso. O segundo subtópico é o misticismo oriental. Nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Está na universidade, nos cinemas, com filmes, nos livros, em tudo você vai encontrar o aprendizado desse novo sistema. Porque demonstra uma crença no irracional, na inverdade, naquilo que é produzido pelo homem. É preciso entender que esse misticismo, ele leva, por intermédio da globalização, não novamente econômica, mas de conceitos, a rapidez dessa teoria, levando o engano para a multidão. Então, precisamos ter na mente que essa nova roupagem, essa nova veste da nova era do ateísmo, ela precisa ser combatida na igreja. E ela precisa ser fundamentada em um conhecimento que precisamos adquirir. O terceiro tópico diz o fundamento da espiritualidade holística. Não há um Deus pessoal, diz o primeiro subtópico. Grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Tudo no universo estaria interligado. Ou seja, a doutrina do panteísmo. Eles desenvolveram essa nova roupagem de uma maneira sutil e vem se entronizando dentro do conceito cristão. Demonstrar que tudo é Deus mostra a infabilidade de um conceito que a gente precisa desconstruir. E só tem um jeito de desconstruir o que é dito. É por intermédio do conhecimento. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. E só tem uma forma
vivendo a verdade do Evangelho. Encontrar o que é verdade dos fatos, a verdadeira conceito de quem é o Deus. E o nosso Deus, ele se revela a nós. Como? Dentro do que eu falei. Ele se revela pela natureza, porque ele criou. Ele se revela no universo, porque ele criou. Deus se revela em nós. O quarto subtópico diz a espiritualidade holística e a Bíblia. O problema do pecado. O holismo comete um erro grasso e fatal. Esquece o problema central do homem, o pecado. Aqui está o segredo. O sistema hoje está facilitando o pecado. O pecado hoje está sendo encoberto, envolvido de forma que ele não há, que estão tirando a culpabilidade. Tudo que vivemos hoje, estamos vivendo por causa do pecado. E o pecado precisa ser tratado como morte. Aquele que pecar, morrerá. Ou seja, o salário do pecado é a morte. E essa morte, ela é totalmente espiritual. Então, eu não posso estar dentro de um conceito espiritual pecando. Eu não posso viver uma vida pecando. Hoje, tem igrejas que uma pessoa em fornicação, uma pessoa viciada, podem cear. Por quê? Porque não existe mais o conceito de tratar e de mostrar o pecado. Então, esse sistema, ele vem sendo introduzido nas igrejas. Sutilmente, vai tornando o pecado algo normal. Mas a Bíblia ainda continua sendo a mesma. A Bíblia continua dizendo que o salário do pecado sempre será a morte. O segundo subtópico é um salvador pessoal. Como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um salvador pessoal. Na nova espiritualidade holística, o homem é seu próprio Deus. O homem é seu próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não vê a necessidade de um Salvador. Esse descarte do Salvador é justamente por isso. Porque as mensagens são totalmente confortantes. Elas não são mais de confronto. Porque o pecado está sendo encoberto. Então, dentro da mensagem holística, o pecado, ele se torna normal. Porque o homem é Deus de si mesmo. Ele é Senhor de si mesmo. Ele pode fazer, ele pode errar. Mas a Bíblia ensina e nos mostra que só há um mediador entre Deus e o homem. Ou seja, que liga o homem a Deus. Se chama Jesus Cristo. Nessa lição, podemos entender que precisamos viver uma vida de santidade a Deus, voltando-se para a palavra do Senhor, para combater essas sutilezas que vem nos envolvendo. Entenda que provérbio fala que quem confessa pecado e deixa, acha misericórdia. Então essa é a verdade que precisamos trabalhar, que precisamos viver. Eu te chamo para estar na escola bíblica dominical da sua igreja aos domingos. Não abandone a EBD.
Viva EBD. Aqui eu te dou um grande abraço. Prometo que na próxima segunda-feira estaremos aqui, convidados e colocando um melhor da palavra de Deus para a tua vida. A ICE Guapi na TV te manda um beijo, um abraço e te cumprimenta com a bênção de Deus na